Estamos de volta ao vivo aqui pela Rede Século XXI com o programa Eclésia. Essa noite estamos falando sobre a oração mundial pelas vocações. É uma data importante que foi instituída pelo Papa Paulo VI. Foi instituída no ano de 1963. E é um domingo que a gente geralmente acontece nessa época do ano, né? Porque é o quarto domingo da Páscoa. E a gente viveu então nesse último domingo, chamado Domingo do Bom Pastor, que é justamente onde a gente lembra esse período de rezar pelas vocações. O Padre Guido Montinelli, que é o nosso querido comentarista aqui do programa Eclésia, tem tudo a ver o trabalho dele. Por quê? Porque a ordem, aliás, eu falei ordem, Padre Guido, mas é congregação. É que eu acho que a força de expressão acaba vindo primeiro. O senhor já explicou a diferença pra gente no primeiro bloco. A congregação dos rogacionistas tem tudo a ver com isso, né, Padre Guido? Porque o carisma trabalha, inclusive, rezando pelas vocações da tua congregação, não é isso? Exato. A expressão que Jesus usou e que nós encontramos registrada, seja no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 38, como também no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2, é o seguinte: Jesus disse: a messe é muita, os operários são poucos, rogai ao dono da messe para que envie os operários. Esta ordem que Jesus deu, rogai, em língua latina rogate, foi digamos assim, um motivo inspirador do nosso santo fundador, que através desta palavra rogate fundou os rogacionistas, que somos nós. Pessoas que se empenham com um estilo de vida religioso, não só com os votos de pobreza, castidade e obediência, mas também com um quarto voto, que é exatamente o zelo e a promoção desta oração e trabalhar para conseguir as vocações, especialmente para a vida religiosa e sacerdotal no mundo inteiro. Muito bem, e como a gente disse desde o começo do programa, o Padre Guido, que depois da manhã vai completar 42 anos de sacerdócio, ele é um sacerdote veterano, claro que acaba sendo exemplo para os jovens. E a gente tem um jovem seminarista aqui conosco, então, justamente rogacionista, aspirando ao sacerdócio, que é o Ivanis Tibúrcio. Boa noite, Ivanis, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Então quer dizer que você está querendo ser padre, Ivanis? Isso aí, né? Uma inspiração desde pequeno, né? Talvez pelo contato da minha família com a fé, com a igreja, e também acreditando muito nesse ideal de vida, nessa proposta, né, de ser um possível evangelizador. Você sempre pensou na vocação religiosa? É uma coisa que você pensou desde pequeno, aconteceu depois na adolescência? Como é que aconteceu? Explica pra gente, como é que nasceu o desejo e a aspiração a essa vocação? Na verdade, venho de uma família muito católica, né, e sempre fui inserido dentro da fé, dentro da igreja católica, e com isso fui aspirando, né? Só que logo que eu tive outros sonhos, né, até mesmo ter outras profissões, mas isso foi algo que falou mais alto dentro de mim. Padre Guido, nessa etapa da formação, o Ivanis, ele é jovem, ele tem 26 anos, né? Mas às vezes a gente vê seminarista até mais jovem do que isso, né? Nessa etapa da formação que ele está vivendo, é um período que, o que acontece? Como é que funciona a formação nesse período? É um período de estudo, certo, em primeiro lugar, da realidade que ele quer viver depois. Por isso é dada ao jovem a possibilidade de conhecer a estrutura da congregação, a santidade do fundador, a beleza do carisma, que depois deve abraçar como uma regra também de vida, o estilo de uma vida comunitária, a serviço dos fiéis, etc., numa perfeita observância das regras, digamos, das constituições e das normas, uma vivência fraternal baseada no estilo de caridade pura. E o período propedêutico, este primeiro momento do ingresso no seminário, visa alcançar este objetivo, ter um conhecimento. Nós sabemos até que quanto mais se conhece, depois mais se ama. O começo não significa, digamos assim, que a perseverança está garantida, não, absolutamente. Que uma pessoa pode compreender que pode ser também um bom operário num outro estilo de vida, não exclusivo como sacerdote ou religioso. Mas é claro que se opta para um seminário religioso é porque algo está acontecendo na vida espiritual.
Por isso, o jovem tem toda a possibilidade de alimentar a sua vida sacramental, de conhecer diariamente, digamos assim, através do estudo, da meditação, a essência da vida religiosa, para depois, no final deste período, sentir dentro de si uma generosidade extraordinária em dizer, sim, encontro-me no caminho certo. Mas, então, pelo que eu entendi, você está no início da formação ainda. Faz pouco tempo que você é seminarista, então. Isso, na verdade, eu já passei por outro seminário, né? Você já passou por já outro passei seminário? por outro seminário, então fiz essa experiência. Logicamente, dentro disso, após o acompanhamento, eu percebi a necessidade de sair para fazer uma experiência de trabalho e, ao retornar, procurei uma congregação que, de fato, tivesse um pouco não, na verdade, mais a ver com o meu jeito próprio de ser. Certo. E eu acredito muito nessa experiência e no carisma do Rogatti. Legal, porque você já tentou ser seminarista em outra comunidade religiosa, Isso. ou em outra diocese, não sei. Mas eu acho que isso acontece com alguém que de repente está assistindo a gente, ou todo mundo deve conhecer alguém, né? Que entrou para um seminário, mas acabou desistindo por alguma razão. Uns voltam e tentam a vocação em outras comunidades, outros vão seguir sua vida, sua vocação, de repente, matrimonial e tudo mais. Padre Guido, não é pelo fato de que a pessoa entrou num seminário e de repente desistiu para tentar numa outra, não significa que é uma vocação que não vai dar certo. De jeito nenhum. Aliás, pelo contrário, Eric, nós temos na história da igreja casos de grandes santos que fizeram isso, que entraram numa congregação, depois mudaram. Até nos dias de hoje, por exemplo, pegamos a irmã Lúcia de Fátima. Certo. Ela mudou também de ordem religiosa. Primeiro ela foi irmã Doroteia e depois virou carmelita. Santo Antônio de Pádua, que entrou primeiro entre os monges regulares agostinianos, depois virou franciscano, entendeu? Isto esta mudança, digamos assim, não é uma coisa estranha ou rara dentro da igreja. É porque cada um de nós tem direito de aprofundar a sua vida e de sentir-se plenamente realizado com o que está abraçando. Aliás, Padre Guido, isso pode acontecer mesmo depois da ordenação? O padre é ordenado numa comunidade e não necessariamente ele precisa manter o resto da sua vida naquela comunidade. Ele pode trocar de congregação já depois de ser ordenado, não só no período de formação, não é isso? Sim, acontece também nestes casos. Sim, não são muito comuns, né? Porque exatamente uma pessoa, para chegar, por exemplo, ao sacerdócio, enfrenta uma longa caminhada, tem todo o tempo hábil para pensar seriamente no passo que vai fazer. E este passo deve ser aquele decisivo, né, que vai para ele. As exceções não faltam também aí. Nós desejamos para todos os seminaristas da diocese, como também para todos os seminaristas das congregações, santa perseverança. E não esqueçam, diz aquele antigo e sempre válido provérbio, que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece o carisma da própria congregação, mais nós o amamos. E acabamos dizendo, sim, sinto-me plenamente realizado, pondo em prática este carisma. Muito bem, a gente recebeu uma mensagem aqui via WhatsApp da Ana Lopes Rios. Ela é da cidade de Pé de Serra, na Bahia. A gente recebe muito e-mail e também mensagem via WhatsApp do Nordeste. Então, da cidade de Pé de Serra, na Bahia, ela está dizendo, ela está lembrando aqui que ela está gostando muito da conversa, porque o pároco da cidade dela é da congregação dos rogacionistas. Mas ele não deixou o nome aqui do pároco, lá de Pé de Serra, da Bahia. Não vai ser difícil lembrar o nome dele agora, né? São tantos. Certo. Mas muito obrigado pela sua participação, viu? A gente tem outras participações aqui bem bacana também. A gente recebeu por e-mail. Bom, acho que o senhor conhece a pessoa que mandou esse e-mail aqui. Estamos em sintonia, rezando por todos e todas, vocacionados e vocacionadas na messe. É o padre Juarez Destro. Quem é o padre Juarez Destro? É o nosso superior provincial da província latino-americana dos padres rogacionistas, responsável pela nossa presença no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Muito obrigado, então, pelo seu e-mail, viu, Padre Juarez? Muito obrigado mesmo. Você viu que a tua rapaziada está aqui, né? O seu chefe está te assistindo, hein? Então, vamos... Com certeza. Aproveitando o ensejo, já deixo aquele abraço a ele. Tá certo, muito bacana. Agora, ô Ivaniz, daqui a pouco, daqui a um período, você vai começar a primeira faculdade que precisa fazer na formação, que é a filosofia, e depois ainda tem teologia. Está disposto a enfrentar duas faculdades e tantos anos para até chegar a ser padre?
Sem dúvida alguma, né? A formação ela é muito precisa, porque hoje, sem dúvida alguma, a igreja, né, o próprio público da igreja é um público mais exigente. Então a gente tem que saber do que se fala, a gente tem que saber do que se trata, e a formação intelectual ela é muito importante, né? E além também de ajudar, por um lado, na formação espiritual. Tá tudo interligado, né, Padre Guido? Uma coisa ajuda a outra e é uma caminhada até o momento da ordenação. Sim. Pode, às vezes, digamos assim, dar uma sensação de uma longa caminhada para poder chegar lá, mas, na verdade, não é, porque é uma subida suave que se faz na vida, amadurecendo cada vez mais até tomar aquela grande decisão. Por isso, nós já passamos também por aquela experiência e podemos dizer, gente, que vale a pena enfrentar esta longa caminhada realizando uma pessoa que se torna um instrumento total nas mãos de Deus. Eu aproveitaria, Eric, para perguntar para Ivanis, naquele jornalzinho que todos os meses a nossa paróquia de Bauru, né, faz circular entre as famílias dos seus fiéis, e com a palavra do vigário, do pároco, etc., numa meditação, numa promoção, etc. A um certo ponto, no mês passado, apareceu uma sua fotografia com uma expressão tirada do profeta Jeremias, no capítulo 20, versículo 7, onde você escreveu, ao lado da sua fotografia, você, Senhor, você me seduziu e eu me deixei seduzir. Gostaria que você explicasse melhor para os nossos amigos telespectadores o que é que você quis dizer com esta frase. Tu me seduziste, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Eu acredito muito que quem faz uma profunda experiência com o Senhor não pode guardá-lo para si, mas deve sair e comunicá-lo a todos que precisam e que necessitam realmente da sua presença. Obrigado. Né? Bonito, né? Bonito, Padre Guido. Muito bom. Nosso telespectador aqui entrou em contato com a gente gente falou agora há pouco, do pároco lá de Pé de Serra da Bahia, é o Padre Alessandro Mendonça. Ele que é o padre lá da cidade, então, Pé de Serra. Um abraço, Padre Alessandro. Olha, é bem interessante, né? Eu acho que a gente podia entrar em muitos detalhes do porquê da vocação, de uma série de coisas. O nosso tempo não é tão grande assim, mas eu queria que você comentasse para a gente o que você sonha, qual que é o teu sonho? Quando você se imagina o sacerdócio, de que maneira você imagina trabalhando, enfim, como você imagina quando chegar lá a sua vez? O carisma do Rogate, né, e a própria missão ela é muito ampla, né, e sem dúvida alguma eu me vejo atendendo às expectativas daquilo que se pede dentro do carisma, daquilo que se pede dentro da missão, né, sem se importar onde e quando, mas sim atender à necessidade da congregação no momento. E se de repente a congregação te precisar mandar para outro país, para um lugar de uma cultura diferente, você vai topar? Eis-me aqui, eu vim para servir. Bonito, hein, Padre Guido? Aliás, isso aconteceu com o senhor, né, Padre Guido? Exato, eu senti na pele isso, né? Somente com um mês de sacerdócio, e logo chegou a ordem de deixar tudo, o meu país, eu sou italiano, e de chegar aqui no Brasil. Toda a minha vida sacerdotal está sendo realizada aqui. Tem muita gente perguntando, Padre Guido, aliás, as pessoas sempre ficam em dúvida e querem saber exatamente onde o senhor mora. O senhor mora na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, e lá, na cidade de Bauru, que os seminaristas também são recebidos? Sim. Na nossa casa, além de sermos responsáveis por uma paróquia dedicada a Nossa Senhora das Graças, na nossa casa nós acolhemos jovens, exatamente como Ivanis, né, que fazem a sua primeira experiência no seminário. Certo. Esta primeira experiência chama-se propedêutico. É uma palavra que não é muito conhecida, né? E a primeira experiência significa ver as coisas, conhecer um pouco mais a realidade daquela congregação, estudar, digamos assim, a vida do fundador, o seu carisma, para que um jovem se sinta depois inclinado a continuar esta longa caminhada. Estamos com 5 jovens, 4 brasileiros e 1 da Bolívia. Que a gente vai conhecer daqui a pouco. Exato. Daqui a pouco a gente vai conhecer um outro seminarista, que ele é boliviano, e ele vai conversar com a gente também aqui na sequência, no próximo bloco. Padre Guido, então quer dizer que nesse período de formação não tem jeito. Além do estudo, também tem que trabalhar, porque, afinal de contas,
faz parte do dia a dia depois do sacerdócio, e esse trabalho se dá na paróquia. Ajuda também um pouco na paróquia, é claro. Como tantas vezes aqueles afazeres de casa é normal. E tem a possibilidade, inclusive através de pessoas bem qualificadas, de ter uma cultura também geral do que acontece no mundo, um acompanhamento psicológico também, mas sobretudo eles têm a possibilidade de um acompanhamento espiritual, certo, através da presença de um diretor espiritual que, conhecendo e dialogando com cada um deles, orienta para poder superar até os primeiros obstáculos, vencer os desafios que se apresentam, mostrar a capacidade até às vezes de reerguer-se se encontra um obstáculo, porque nós sabemos que tantas vezes temos um entusiasmo que não é um entusiasmo que dura para sempre. Às vezes são coisas um pouco até passageiras, né? E por isso a necessidade de ter um acompanhamento espiritual para um jovem continuar bem firme nesta caminhada, seguro dos passos que está fazendo, porque tem esta proteção, digamos assim, de uma pessoa experiente que faz este trabalho e que anima, inclusive, o entusiasmo dos jovens. Tem um monte de gente mandando aqui e-mail para a gente e também mensagem via WhatsApp, como, por exemplo, o Otávio Bispo dos Santos, que ele nos parabeniza aqui pelo programa, está dizendo que está gostando muito do programa na pessoa do Otávio. Eu agradeço todo mundo que está mandando aqui mensagem para a gente. Tem muita gente mandando abraço, de todo o Brasil, a gente está recebendo muitas mensagens. Escolhi aqui o Otávio para representar todo mundo, que a gente está agradecendo a participação. Continue mandando, se você tiver pergunta aqui também sobre o tema de hoje, você pode mandar para a gente. O Padre Guido, eu falei agora há pouco que eu iria mostrar a foto do senhor quando o Padre Guido tinha... Quantos anos? 10 anos, vou mostrar daqui a pouquinho. Você não tem pouco mais que 10 anos, né? Você tem um pouco mais que 10 anos. Mas hoje em dia, a gente não vê seminaristas tão jovens como na época que o senhor entrou para o seminário, né, Padre Guido? Exato. A dinâmica é um pouco, a metodologia do acompanhamento espiritual é um pouco diferente. Uma criança que manifesta desejos assim pode ser acompanhada em casa pelos sacerdotes. Não esqueçamos também que temos na igreja casos até de grandes santos. Papa João XXIII, com 9 anos entrou no seminário, mais novo ainda do que eu. É verdade. E se tornou aquele grande Papa, né? Mas se prefere hoje que seja a família acompanhar o adolescente no primeiro momento e também a orientação de um sacerdote que o pode visitar. Periodicamente, nós convidamos os jovens para passar um final de semana, um pequeno stage, como se diz em inglês, né? Um pequeno período de alguns dias, fazendo uma vida comunitária conosco. Isto mais de uma vez durante o ano, até que depois se decide para o ingresso no seminário. Muito bem, eu quero agradecer a participação aqui do Ivanis conosco, que Deus possa te abençoar muito mesmo na sua caminhada. Convido nossos telespectadores, você que está nos assistindo no programa Eclésia de hoje, lembra de rezar pela vocação desse nosso querido seminarista que está aqui, por todos os seminaristas, mas a gente está hoje aproveitando aqui, pedindo oração para todo mundo. Você quer deixar um recadinho para alguém? Eu que agradeço a oportunidade e o convite feito pelo Padre Guido de estar aqui hoje. E aproveitando então, deixo um abraço para todos os meus familiares, para meus amigos que me assistem e para a minha comunidade, para a minha fraternidade do Seminário João XXIII, lá em Bauru. Muito bem. Depois do intervalo a gente vai conhecer um outro seminarista, mas como eu prometi, ó, tá aqui, ó. Vou mostrar o Padre Guido aqui com 10 anos de idade, quando ele entrou no seminário. Olha só a turma do Padre Guido. O Padre Guido está logo aqui na frente. Aí, ó, o Padre Guido, esse de camisa de roupa clara é o Padre Guido. É o senhor, Padre Guido? Sou eu, sim. Isso aí é onde? Que cidade, Padre Guido? É na cidade de Desenzano del Garda, perto de Milão, na Itália. Olha só, o Padre Guido com 10 anos, quando entrou no seminário. Muito bem, Padre Guido. E o senhor já 42 anos, Padre? Sim, depois da manhã, dia 30. Peço uma oração para todos os nossos amigos telespectadores, de ação de graças pelo dom da vocação para a vida religiosa e a vida sacerdotal. Obrigado. Eu sei que o público que assiste o programa Eclésia, geralmente é um público que sim está acostumado com as orações, mas você viu que a gente está lembrando desses detalhes hoje, pedindo mesmo pela oração dos sacerdotes, dos seminaristas. Afinal de contas, domingo agora foi o Dia Mundial das Orações pelas Vocações. Esse é o tema do programa de hoje. A gente continua falando sobre isso na sequência depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já.